Amém. Jesus é o Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua pessoa, Senhor Jesus, para ser abençoados nessa manhã. Receber a sua vida. Mais uma vez, o Senhor está tendo misericórdia de nós. Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa falar através de mim e os irmãos possam também, quem tem ouvidos, ouvir o que o Senhor tem nos dizer nessa manhã. Abençoe a igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? É claro que eu não vou falar essa mensagem em 1h31. Certo? Então eu fiz um resumo da mensagem, mas eu creio que nós vamos abranger vários pontos, os pontos mais significativos e importantes dessa semana que o irmão Pedro Dong compartilhou conosco. Então, o Silvio, semana passada, ele falou sobre o combate, né, Silvio? A carreira, isso, combater, completar a carreira e guardar a fé. É isso que você falou. Hoje nós vamos ver que existe uma importância muito grande de você se manter saudável, você sabia? Então, por que manter saudável, Silvio? Vigor, força, inteligência. Hoje eu estava lendo de manhã, irmãos, eu vi lá para você evitar o Alzheimer e para você evitar como é que chama aquele que dá? O Parkinson. Por incrível que pareça, não é remédio. Vocês sabiam disso? É atividade física. E o mais importante é uma atividade aeróbica, que você precisa suar. Olha que interessante, irmãos. Porque quando você sua, você libera alguns hormônios que melhoram são neurotransmissores nos seus neurônios. Que cada célula, cada unidade funcionante do encéfalo é um neurônio. Então você precisa se exercitar. E não só isso, comer alimento saudável. Eu vou fazer aqui, vou vender meu jabá. Irmãos, quem cozinha aqui com panela de alumínio, levanta a mão. Panela de alumínio, pode levantar a mão sem medo. Vão parando de fazer isso aí. O alumínio, ele é um dos responsáveis pelo Alzheimer. E quando você cozinha o alimento, ele solta fragmentos de alumínio, e ele faz mal, ele intoxica, ou ele causa danos ao seu neurônio. Coisa simples, não é? Mas é importante. Você sabia disso? Eu sabia. Faz mais de 20 anos que eu comprei uma panela de aço inox, mas não é melhor ainda. A melhor é de cerâmica. Vocês sabem disso? Só que elas são caras, mas é importante. Você precisa investir na sua saúde. Outra coisa que é importante é tomar vacina, irmãos. Por incrível que pareça, tem que tomar vacina. Porque o nosso sistema imune, ele não foi ainda exposto, ele é suscetível a algumas doenças. E para que a gente não fique doente, nós precisamos ser expostos a algum agente que nos produz anticorpo. Como a gente não tem contato com todas as doenças, é importante a vacina. Certo? Calor, João? Amém. Então é isso, irmãos. Espiritualmente agora falando, irmãos, nós precisamos ser saudáveis no espírito. Porque quando você se exercita é para o corpo, né? Quando você oxigena o seu encéfalo, o seu neurônio, não é só para a sua memória, mas também para a parte psicológica, o psique. Mas espiritualmente, a parte mais interior do homem também precisa comer. O seu espírito precisa se alimentar. Então nós vamos ver aqui algumas dicas ou algumas passagens na Bíblia que nos garantem isso, falam isso conosco, falam isso para nós. Então, eu, para compartilhar essa mensagem, eu li o livro de Daniel inteirinho.
Achei sensacional. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, irmãos. Tudo a ver. Então, essa importância da gente se manter saudável, eu queria que os irmãos abrissem em 1 Timóteo 1,5. Mas não tem nada a ver com... Tem, você vai ver que tem tudo a ver. 1 Timóteo 1,5 diz assim, ó. Senhor Jesus, ora, o intuito da presente palavra, hoje, administração, palavra, visa ao amor. Olha como é que é interessante. Essa palavra que nós vamos ouvir aqui, visa ao amor, irmãos. Ao amor que procede de coração puro. O seu coração não pode estar contaminado, ele tem que estar puro nessa manhã. Senhor Jesus, e de consciência boa. E fé sem fingimento, sem hipocrisia. Olha só. Então, essa presente palavra é para o nosso espírito, para o nosso bem-estar, para a nossa vida espiritual ser saudável, cheia de vigor, de alegria e de esperança. Senhor Jesus, outro versículo ainda do 1 Timóteo 1, é o 18. Fala assim, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Estou falando para nós. Segundo as profecias de que te antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Quais combates? Nós vamos ver o que nós vamos combater hoje aqui. Mantendo fé e boa consciência, de novo, boa consciência. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Era afundar. Senhor Jesus. E por último, 2 Timóteo 1,7. Fala assim, irmãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, equilíbrio. Então, Deus nos dá espírito não de medo, de covarde, mas de amor, de poder, moderação. Então, nessa manhã nós temos que exercitar esse espírito poderoso em nós. Pedir para que o Senhor nos reavive nessa manhã. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como a gente está vendo nesse alimento diário, na coluna e base da verdade, a igreja como coluna e base da verdade, hoje nós vamos falar sobre o fator determinante sobre a última semana. Você lembra daquelas 70 semanas de Daniel? Com a morte de um ungido foi interrompida, parou nas 69 semanas e abriu um parêntese, um intervalo da era da igreja. A era da igreja é a era da graça. É a era da misericórdia do Senhor, da longanimidade do Senhor. Para o Senhor nos alcançar, teve que ter esse parêntese, teve que acontecer isso, senão nós não estaríamos incluídos no plano de Deus, estaríamos fora dele. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos incluiu no seu plano. Então, a igreja, irmãos, é o fator determinante para essa última semana. Você crê nisso? É igreja. Mas é igreja, não é igreja... Não são as 7 igrejas de Apocalipse, mas fala de uma especificamente, que é a igreja em Filadélfia. Então aqui, o viés dessa igreja para nós é Filadélfia, porque é aqui que o Senhor vai usar a igreja em Filadélfia para vencer
na última semana, que não vai ser tempo fácil. São tempos difíceis, como eu vou falar aqui. Então, a igreja é o fator determinante para essa última semana, que foi falado lá em Daniel. E existem alguns fatores, então o mais importante é a igreja, fator determinante. Mas existem alguns fatores coadjuvantes, para que também a gente fique esperto, atento, apercebidos do que está acontecendo nesses últimos. Eu vou falar para os irmãos, nós estamos no 6º dia que antecede a última semana. No final da tarde do 6º dia que antecede a última semana. Ou seja, é como se nós estivéssemos na sexta-feira, 5 horas da tarde, e amanhã é o sábado, que começa, que hora, Silvio? Meia-noite, não é? Começa meia-noite. Então são as últimas 6 horas, 7 horas. Tem alguns coadjuvantes que estão falando isso para nós. Vários. Unificação da Europa. Euro, mercado comum europeu. Uma só moeda. Blocos. Irmãos, isso é muito significativo. Oi? Imposto? Imposto mundial. E não só isso, outras coisas mais. Os ismos da vida, né? Ideologismo. O que mais? Principalmente os cultos, né? Os entendidos, as celebridades, ocultismo, eles curtem essas coisas. Esoterismo, ocultismo, cabala. São N coisas, irmãos. Isso aqui são coadjuvantes. Todo dia você vê na televisão isso aí, irmãos. Identidade de gênero. Eu vi ontem, eu achei, pasmem, não sei se vocês viram. Vocês viram sobre sologamia? Quem viu? Sabe o que é sologamia? Você se casar com você. Você sabia disso, João? Você se casa com você, cara. Quem viu isso aí? Você viu, Emi? Uma mulher, uma moça, ia se casar. Foi a primeira no Brasil que aconteceu isso. O noivo chegou na hora, puxou o carro. Sabe o que ela fez? Ela manteve a festa. Foi lá de véu e grinalda, entrou sozinha com o pai e se casou consigo mesma. Vocês acreditam nisso, irmãos? É verdade. Sologamia. Casar com ela mesma. Olha, irmãos, onde nós chegamos. Olha o ridículo. Olha o ego dessa pessoa. Olha o ser dela, como é que ela é. Por isso que o noivo sumiu. Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que ele aguentou até aqui muito tempo. Eu estou saindo daqui, desculpa. Por isso que o noivo foi embora. Irmãos, é isso que está acontecendo. E nós vamos ver coisas piores, por incrível que pareça. Senhor Jesus, o acordo de paz, vários países com Israel. Agora, nesses últimos 2 anos, 3 anos, quantos acordos de paz que Israel está fazendo? Isso é um pré-anúncio que o Senhor está voltando. Que nós estamos no final do 6º dia. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está voltando, irmão. Por isso, irmão, nós temos que estar atentos, sensíveis, oxigenar o nosso cérebro e não entrar nessa vibe. Lá fala, insta, né? Ele fala para Timóteo, insta, não desista,
Reiteradas vezes você tem que insistir com a palavra. Não é o Instagram, viu, irmãos? É não desistir. Tá? Irmãos, essa palavra tem tudo a ver com a volta do Senhor e está tudo aqui na Bíblia. Há 2000 anos. E agora nós estamos no desfecho dessa era. Somos bem-aventurados. Só que tem um porém. Muitos aqui ainda não tem nem... eu tenho 65 anos. O João 75. O seu Mário 91. Vai fazer em novembro. Isso aí, dia 7, né? 7 de novembro. Irmãos, isso aí, escorpião, hein? Irmãos, o que eu estou falando? O negócio é cômico, mas é grave, é sério. Sabe, irmãos, talvez a gente não tenha tempo, como o Senhor, a gente não tenha tempo de atingir um estágio. O estágio não é para ser desprezado, vocês sabiam? O estágio é importante. Paulo falou, combati, no passado, bom combate. Já agora a coroa da justiça está reservada para mim. Ele estava no estágio máximo, não tinha mais degrau. Tinha mais para ele atingiu. Aleluia por Paulo ter atingido. Mas e nós, irmãos? Quando a gente ouve isso, falamos, e eu? Olha o que Paulo passou. Quem ouviu a mensagem do Esdras ontem na conferência de jovens? Sensacional, irmãos. Sensacional. Talvez a gente não vai atingir o estágio que Paulo atingiu. Eu nunca vou atingir. Mas nós somos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores de última hora, eles só vão trabalhar 1 hora. Das 5 da tarde às 6 da tarde. Na sexta-feira, irmãos. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Por isso que nós estamos, irmãos, loucos por essa palavra. Volte, Senhor. Olha quanta injustiça na política que a gente está vendo nos últimos dias. Não é, irmãos? Esse mundo jaz no maligno. O Senhor não tolera mais ele, o Senhor não pode nem olhar para esse mundo. O Senhor quer outra esfera, o Senhor quer o reino. Por isso, irmão, nós temos que estar conectados com o Senhor. Ter a importância de se manter saudável é estar conectados com o Senhor. Porque o Senhor é a rica terra. Ele é a boa terra. Ele tem tudo que nós precisamos, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não podemos ficar passivos. Porque nós não temos muito tempo. 1 hora. 1 hora. 1 hora aqui, talvez seja em 7 anos, né? 7 anos. Metade de 1 hora em 7 anos. Metade de um dia. Não, como é que é? 24 avos de 1 hora. 60 minutos. Eu não sei quanto que equivale isso para Deus, 60 minutos. Mas lá fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então eu não sei. Mas eu quero te falar uma coisa. O nosso dia, às 6 horas da tarde está chegando para nós. Eu não sei, ninguém sabe, só o Pai que sabe. Então nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós temos que estar engajados, envolvidos, comprometidos e focados. Com essa última hora. Quando será? Não sei. Eu não sei, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, ela vai acontecer. Ela virá, irmãos. Ó Senhor Jesus, não fiquemos passivos. Sabe por quê? Porque o Senhor voltará. Ele virá, irmãos. Mateus 24, desculpa, Mateus 24. Vamos ler? Isso aqui, essa é a prescrição, irmãos. Não tem remédio, não tem, a receita é essa aqui. Tá? Mateus 24.
Senhor Jesus. Vou ler a partir do 12. E por se multiplicar a iniquidade. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo nessa era? Se multiplicando a iniquidade. Cada dia uma coisa nova. O amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Aquele porém que perseverar, irmãos, perseverar é a última hora, é perseverante. Não é uma coisa passiva, muito pelo contrário, tem que ser algo ativo. Aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Não adianta você nadar e morrer na praia. Não adianta. Fala para o seu vizinho, persevere até o fim. Persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala para o seu vizinho, será salvo. E não termina aí. E será pregado este evangelho do reino, que é o evangelho completo. É a plena salvação de Deus. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A pandemia veio para complicar a nossa vida, não veio? Como é que a gente vai pregar o evangelho do reino para todo mundo, Silvio? O Senhor é maravilhoso. Não é o Instagram. Não é, mas é pela internet. Ou tete a tete. Comportagem dinâmica, estou saindo daqui. Rede de apacentamento. Não é isso que a gente tem visto? Comportagem por hora. Vocês viram isso aí agora? Eu vi. O Pedro outro dia compartilhou. Irmãos, comportagem hoje é o que há. É o suprassumo hoje para expandir o evangelho do reino, divulgar o evangelho do reino. Então nós não podemos ficar mais passivos, porque só tem uma hora, Nilce. Nós só temos uma hora. Nós estamos no final da tarde da sexta-feira. O Senhor está às portas. Senhor Jesus. Quero ler 2 Pedro 3. Irmãos, eu preciso correr agora. Senhor Jesus. 2 Pedro 3, 8, 9. Ó Senhor Jesus. Fala assim. Há todavia uma coisa, irmão. Olha, isso aqui nos encoraja. Amados, que não deveis esquecer. Que para com o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Que é isso, irmãos? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Desde que o Senhor começou a era da igreja, já se passaram 2000 anos. É muito tempo. Isso foi escrito aproximadamente há 2000 anos. E tudo isso que está falando aqui ainda não aconteceu. Por quê? Porque o Senhor ele é longânimo. Fala assim o 9, não retarda o Senhor a sua promessa. Prometeu que vai voltar. Mas ele está atrasado? Não sei. Ué, você sabe? Ninguém sabe. Mas ele não veio ainda. Mas se ele vier amanhã? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então o Senhor está demorando? Não. Ué, tá ou não tá? Tá, mas não. Pelo contrário, olha só, irmãos. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Pelo contrário, ele é longânimo. Porque ele nos ama. Ele quer que você seja um vencedor. O Senhor insiste em nos fazer reinar.
Senhor Jesus, Ele é longânimo para com você, Silvio. Para com você, Felipe. Diegão, Cássia. Seu Mário, 91 anos, né, seu Mário? Ele está demorando, seu Mário? Calma, calma. Olha, ele é longânimo, sabe por quê, seu Mário? Não querendo que nenhum pereça. Ele não quer que nenhum de nós pereça, Senhor. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Senão que todos. A carreira é de todos. A guerra é de todos. E a fé também é para todos. Que todos cheguem ao arrependimento. Ainda precisamos nos arrepender. Vocês entendem, irmãos? É por isso que ele não veio, nós somos pecadores. Nós não estamos totalmente transformados, conformados e glorificados. Estamos ali no finalzinho para passar o bastão. Irmãos, depende de você. Eu não posso fazer isso pela Nilce, nem o Daniel por mim. É uma coisa individual. Mas para vencedor, aí você vê que é coletivo, até que todos cheguemos. Então todos nós temos que correr a carreira juntos. Cada um dá a mão para o outro, para que ninguém fique para trás. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Nós temos que ser especialistas, irmãos, na vinda do Senhor. O Pedro compartilhou sobre a aurora. Tem 3 tipos de aurora, mas eu não quero entrar nesse detalhe, mas existe a aurora. A aurora é quando o dia está escuro, não clareou, não tem nenhum raio de sol ainda. Mas você está apercebidos que na hora que chegar o sol, a estrela da manhã, o sol da justiça, o Pedro compartilhou que você já deve estar apercebido que o Senhor está voltando. Antes que o sol raie, brilhe o sol da justiça, você tem que ser o vencedor até lá. Então essa aurora, irmãos, não é para muitos, significa é para poucos. Para poucos, nós somos um pequenino rebanho. Temos pouca força, mas temos a palavra e não negamos o nome do Senhor. E o sangue, exatamente. O sangue, irmãos, ele tem uma eficácia eterna. Você pecou? Se arrependa e o sangue te limpa. Por isso que o Senhor não voltou. Porque ainda nós somos pecadores. Somos pecadores. Mas Ele é longânimo e aguarda que você se arrependa. Senhor Jesus, então nós temos que ser especialistas nessa aurora, porque Ele virá como o sol da justiça. Ou Ele virá como o reto juiz. Vou ler para os irmãos. 2 Timóteo. Oh, Senhor Jesus. 2 Timóteo 4. Já agora, isso Paulo, estágio dele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estágio garantido. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Todos amam o Senhor é maravilhoso e longânimo, mas o dia que Ele vier, Ele vai ter que julgar retamente. Ele tem que ser um juiz reto. Então, por isso que Ele não voltou ainda, por isso que Ele é longânimo. Nós não podemos perder as oportunidades. Não podemos ser mais passivos. Temos que ser ativos nessa última hora. Me dará, qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, Paulo, que já está lá no máximo que ele tinha que alcançar. Mas não só isso. Você ama a vinda do Senhor? Amém. Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então a coroa também é para esses da última hora,
que não tem um estágio tão bom, mas tem um estado de perseverança. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quero ler então agora, irmão, sobre essa palavra profética. Vou compartilhar um pouquinho o que é. Essa palavra profética é a nossa direção. É o que você tem que fazer nessa última hora. O que você quer, Silvio? Você quer reinar? Então você tem que fazer o que fala aqui. A Escritura é o nosso quê? Escopo. Ele compartilha como sendo escopo. E dentro da Escritura Sagrada, existe uma parte da Escritura que é algo mais específico para aqueles que almejam reinar com o Senhor, que são os ensinamentos saudáveis do Novo Testamento. É você receber a vida de Deus, a natureza de Deus, ensinamento dos apóstolos, e expressar a piedade. O mistério da piedade, sabe o que é? É você expressar Deus na sua carne, Nilce. Na sua, Alain, Juninho. É expressar Deus na sua conduta diária, no seu dia a dia. E é nessa última hora que nós temos que fazer tudo isso. Pregar o evangelho do reino, fazer a comportagem dinâmica, ou a rede de apacentamento, ou a comportagem de uma hora, de horas, dinâmica. E o que mais, irmãos? Aqui fala que também nós temos que ter alegria. Sofrimentos virão. Os antecedentes que eu acabei de ver aqui, os coadjuvantes da vida do Senhor, tudo é sofrimento. Mas para o vencedor, ele não quer nem saber. Eu vou ler aqui para os irmãos, ó. 2 Pedro 1,19. Não sei se eu já li, mas vou ler de novo. Eu acho que eu não li ainda esse aqui. Fala assim. Ó Senhor Jesus, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Você tem que ouvir a palavra profética e ser obediente a ela. Não adianta você ouvir, o senhor vai demorar, vou pôr minha rede aqui que meu irmão Dom compartilhava, vou tomar minha água de coco. Lembra disso que ele compartilhou várias vezes? Fazer bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, o mundo hoje está tenebroso. E a palavra profética é essa luz, essa candeia que ilumina os nossos passos, o nosso andar. E traz esperança para nós. Até que o dia clareie. É a aurora que eu falei, lembra a aurora aqui? E a estrela da alva. Você já está esperando ela, porque você está preparado, está apercebido. A estrela da alva nasça nos vossos corações. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, mas o que nós temos que fazer então, Nilce? Correr. Completar a carreira. Combater o combate, não é que combater, eu continuo combatendo o combate, eu continuo correndo, eu continuo ouvindo a palavra, a fé objetiva, nós temos que ouvir, para que ela faça morada em nós. Senhor Jesus, Atos, preciso tomar uma aguinha aqui, Atos 2, porque lá em Éfeso, irmãos, tinha aquele pessoal lá que queria agitar, né? Onde Paulo chegou, eles queriam colocar um veneninho ali. Então eles começaram a falar palavras diferentes. E todo esse ensinamento, tudo isso que nós temos que combater o bom combate é em relação a esses ensinamentos heterodoxos, que falam a palavra distorcida, não falam a verdade. Falam uma outra palavra, que às vezes tem até uma certa verdade, mas também tem muita mentira.
Sabe, aqueles milagres que a gente vê na televisão, irmãos, o que é aquilo? Em 2 segundos a pessoa não tem mais nada. Irmãos, eu não sou um descrente, eu creio, pode acontecer. Mas eu fico preocupado, sabe? Pessoas estão sendo às vezes enganadas com isso. Isso é uma palavra que ensina diferentemente do que está na Bíblia. Não, não é? A sua vida vai ser uma maravilha. Mas não fala isso na palavra, que nós vamos sofrer, irmãos. Olha, a sua vida vai ser maravilhosa depois que você fizer isso, aquilo, acolá. Irmãos, não é isso que fala a palavra. Por isso que Filadélfia é um pequenino rebanho. Tem pouca força, mas tem a palavra e não nega o nome do Senhor. É isso, irmãos. Para encorajar a gente agora, Provérbios 29. Senhor Jesus. 27, desculpa, irmãos. Provérbios 27, 23. Quem achou aí, vou ler. Provérbios 27, 23. Senhor Jesus. Olha o que fala aqui, irmãos. Eu já li esse capítulo inteirinho de Provérbios, mas você, por causa do tempo, procura. Procura. Você está procurando? Então procura. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha, irmãos, está falando aqui. Procura conhecer o estado do teu irmão, lá na sua casa. Procura conhecer o estado deles. E cuida dos teus rebanhos. Irmãos, isso aqui é uma palavra cheia de amor, de carinho. Em João 10, o que fala lá? Ele é o bom pastor. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele vem para te dar vida em abundância. Isso aqui é amor do Senhor, irmão. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Olha, cai por terra, quer ficar rico? Você não vai levar nada. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O rei cai. E não tem mais descendente, não tem mais quem herdar o reino. Ó Senhor Jesus, isso é uma palavra de encorajamento para nós, irmãos. Senhor Jesus e Daniel, para terminar, que eu li Daniel 12. Cheio demais isso aqui, irmãos. Daniel, depois de Ezequiel, né? Daniel 12. Está aqui. Senhor Jesus. Fala assim. Daniel, irmãos, não sei se vocês se lembram, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele ficou lá, irmãos, até 90 anos aproximado de idade. Olha as experiências que ele fez. Interpretou a grande estátua, né? Se recusou a comer a comida sacrificada a ídolos, ele só comia legume, água, tomava, e a aparência dele, depois de uns dias, era melhor do que todos os outros. Ele interpretou aquelas palavras que apareceram que o reino da Babilônia ia passar. Mas olha que interessante aqui, irmãos. 12 e 13 fala assim: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, aqui tem uma diferença, porque esses 365 dias, porque ainda o templo vai ter que ser limpo, a estátua do anticristo vai ter que ser tirada, tudo aquilo lá. Isso vai demorar mais em torno de 45 dias, 40 dias. Tu, porém, o Senhor falou para Daniel,
segue o teu caminho. Segue o teu caminho até ao fim. Não olhe para trás, segue o teu caminho, continua seguindo. Continua seguindo o teu caminho. Porque você vai descansar, você vai morrer, Daniel. E ao fim dos dias. Que dias? Quando o Senhor vier. Te levantarás para receber a tua herança. Bom, mesmo que a gente não consiga estar vivo quando o Senhor vier, voltar, você vai dormir no Senhor. Você vai dormir, você vai descansar no Senhor. E no final do tempo, quando Ele vier, você vai se levantar para receber a sua coroa. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos obedientes a Ele. Ó Senhor Jesus! Vamos cantar o hino S41.